Olá a todos do canal do professor Renato Minaí e esse que vos fala. Quero saudar a todos e dizer que tem um bom tempo que eu não venho aqui, né? Estou meio sumido, mas é porque eu não estou morando mais no Rio de Janeiro. Eu estou morando em Goiânia, Goiás. Me mudei para cá tem cerca de 1 mês e meio, quase 2 meses. E por isso tive, que fazer a mudança, me aclimatar aqui, procurar casa, me acomodar. Estou trabalhando também numa fábrica, né? Chama-se Refrinox Instalações, uma fábrica que fabrica equipamentos de inox para supermercado, padaria e afins, entre outros, né? Produz balcões, geladeiras, expositores, mesas de autoatendimento, armários para todo tipo de estabelecimento, enfim, uma grande fábrica localizada aqui em Goiânia, e eu estou trabalhando nela como gerente de refrigeração. Muito breve, acredito eu, talvez ainda esse ano, estarei montando um curso presencial aqui na fábrica para atender a todos os alunos do país, né? Por enquanto eu não vou me alongar nessa história porque ainda tem muita coisa para resolver, mas dentro em breve estarei anunciando aí datas para o início do curso. Bom, hoje eu venho para terminar, né, a última parte da programação dos parâmetros do controlador TC900 aqui na plataforma da Citrad da Fulgaudio. Hoje finalizo esse capítulo e em breve estarei trazendo para vocês um vídeo sobre válvula eletrônica. Isso aí, válvula de expansão eletrônica, né? Estou escolhendo um modelo, creio que devo escolher o mesmo modelo do controlador, creio que vou escolher o modelo da Fulgaudio. Consegui enxergar que ela é um modelo bem fácil para explicar, né? Não vai ter assim vídeos mostrando a válvula em campo e tal. Vai ser mais aquela coisa teórica. Eu vou falar sobre a válvula, sobre seus parâmetros, como você vai escolher a válvula, né, para ter um determinado serviço, com suas vantagens dela em relação à válvula mecânica, né? E ao longo dos meses eu vou trazer mais material sobre a válvula de expansão, mostrar mais outras marcas, né? Enfim, daquilo que eu sempre faço aqui, trazendo para vocês a informações sobre refrigeração comercial. E dentro em breve estarei também fazendo um vídeo, né, onde eu estarei aparecendo no vídeo, né? Eu estarei aparecendo no vídeo, né, de corpo e alma presente para vocês, e estarei dando um outro tipo de aula, né? Uma aula mais visual, vamos dizer assim, não em campo, em laboratório, mas é uma experiência nova, né, para mim. Espero que vocês gostem. Dentro em breve. Por enquanto, por hoje, vamos ficar com a explicação dos programas, né, do TC900 ELOG, né, no caso, que a gente está estudando aqui na plataforma Citrad, sobre o TC900. Ideal seria o TC900 ePower, mas ele não cabe na plataforma Citrad, a qual eu escolhi para dar a explicação. Então vamos continuar com o TC900 ELOG, que é bem parecido com o TC900 ePower, e as funções, todas as funções dele, né, em cerca de 60 funções que são aproveitadas, né, e algumas que não têm utilidade para o uso do controlador mesmo, para o controlador em si, né. Deixa eu usar o controlador no dia a dia, apertando os botãozinhos dele, algumas funções que não cabem no TC900 ePower, que só serve mesmo para a plataforma Citrad, né? Aquela plataforma que tem interface para você colocar no computador e fazer ajustes mais finos. Bom, é isso aí que eu tenho a dizer. Espero que gostem do último vídeo do parâmetro, né, do TC900, e aguardem que eu vou fazer um vídeo, né, sobre a válvula de expansão eletrônica. Ainda não defini a marca. Bem provável escolher da Fulgaudio mesmo, mas por enquanto vamos aí com um vídeo sobre os parâmetros do TC900.
Muito bem. Depois dessa breve apresentação, né, desses recados todos que eu dei, vamos então continuar aqui a aula que eu parei, TC900E-Log, né? Lembrando que é um controlador eletrônico da Fugauge completo para câmaras de congelado e outros equipamentos também que sejam congelados. Estamos estudando em cima do TC900E-Log porque ele pertence a esse programa, é o Citrad. Ele é que tem a saída serial, né, o contato interface. Mas é bem parecido com o TC900 Repower e tem basicamente as mesmas funções. Nós tínhamos parado no 56, né? E vamos pular aqui função de entrada digital, que não é interessante para quem vai usar. No Citrad é a velocidade. Aqui o 59, deslocamento da indicação da temperatura do evaporador offset. Que seria isso? Aqui embaixo no descritivo diz assim: permite compensar eventuais desvios na leitura da temperatura do evaporador S2, proveniente da troca do sensor ou alteração no comprimento do cabo. O sensor 2 pode ser desligado, ajustando esta função no valor mínimo, até aparecer a mensagem off. Nesta condição, todas as funções dependentes da leitura do sensor S2 deixam de operar. Bom, você pode fazer uma correção em relação à temperatura que está atuando no sensor. O sensor está fixo lá no evaporador, fixo no final do evaporador, para fazer a leitura de final de degelo e a leitura do evaporador. Então, se você tiver um termômetro confiável, que você possa colocar próximo ao lado desse sensor, fixá-lo da mesma forma, você verá a diferença entre eles. Então você confia no seu termômetro, então você vai equiparar a temperatura do teu termômetro com a temperatura do termômetro TC. Então você vai vir aqui e vai adicionar aqui a diferença que está dando. Vamos supor, deu 1 grau de diferença, você vai colocar 1 aqui e ele vai ajustar o termômetro do sensor S2 para ficar igual ao seu termômetro, né? Sua temperatura que você anotou aqui. Pode ser uma casa depois de 0 também, né? Se a diferença for menos que 1 ou 0 ponto alguma coisa, você pode também estar colocando aqui. Então ele é uma correção do sensor, né? Para você ter a certeza de que a temperatura que você está lendo no evaporador para determinar o final de degelo é uma temperatura correta. Nós temos também aqui o F60, que é o deslocamento da indicação da temperatura do sensor 3. Mesma forma que eu tinha havido falado do 2, é aqui, ó. Permite compensar eventuais desvios na leitura da temperatura do sensor 3, proveniente da troca do sensor ou alteração no comprimento do cabo. O sensor 3 pode ser desligado, ajustando a função da entrada digital 1, sensor S3, F57 e com o valor off, ou fazendo operar como uma entrada digital. Bom, a mesma coisa serve para esse sensor 3, você vai aferir a tua temperatura. Sabe, lembrando que o sensor 3 ele foi feito para ser colocado no condensador, né? Ele vai fazer a leitura do condensador e se você tiver um controle de condensador, né? Que é o controle de condensador? Controle da ventilação do condensador, da água do condensador, que você vai fazer um controle de temperatura de líquido, no caso, né? Para os dias frios. F61, intensidade do filtro digital aplicado sensor 1, 0 desativado. Esse filtro tem a finalidade de simular um aumento de massa térmica no sensor, aumentando assim seu tempo de resposta, inércia térmica. Quanto maior o valor ajustado nesta função, maior o tempo de resposta do sensor. Então, você querendo que o sensor tenha um retardo, você adiciona um valor e ele vai ter uma demora
em reagir, né, em apontar a temperatura. 0, você desativa essa função. Bloqueio das funções. Permite configurar o bloqueio das funções. 0. Em 0 não permite. Em 1 permite o bloqueio parcial. Em 2 permite o bloqueio total. Uma notazinha. O de gelo e a visualização dos registros de temperatura mínima e máxima permanecerão sempre liberados. Tempo para bloqueio das funções. Configura o tempo em segundos do comando para ativar o bloqueio das funções. Tempo em segundos de comando para ativar o bloqueio. Então, você tem um tempo para você bloquear ou para desbloquear as funções. É o tempo que você vai colocar para bloquear ou desbloquear. F64. Desligamento das funções de controle. Autoriza o desligamento das funções de controle. Desabilita o desligamento das funções de controle. Habilita, quer dizer, 0. 1 habilita ativar, desativar as funções de controle e somente as funções estiverem desbloqueadas. E 2, aqui é rápido, né? Não consigo colocar no 2. Pensa, vou tentar aqui. 2, habilita desativar e ativar as funções de controle mesmo se as funções estiverem bloqueadas. E 3, permite ativar e desativar as funções de controle somente se as funções estiverem desbloqueadas. 4, permite ativar e desativar as funções de controle mesmo se as funções estiverem bloqueadas. Quando 64 for igual a 3 ou 4, o desligamento for ativado, o controlador irá desligar o display. Modo de operação dos alarmes de temperatura ambiente. Isso aqui regula os alarmes. Alarme de temperatura baixa, F6. Alarme de temperatura F7. Limites, SP, F6 e SP, F7. O alarme de temperatura será sinalizado, o alarme de temperatura baixa será sinalizado em -7, de 5 a 2, -5, -2, e o alarme de temperatura alta em -3, -5, mais 2. Os alarmes de temperatura ambiente F6 e F7 são valores absolutos, exemplo. Alarme de temperatura baixa, -30, alarme de temperatura alta, 15 graus. O alarme de temperatura será sinalizado em -30 e o alarme de temperatura alta em 15 graus positivo. Então você vai colocar o modo de operação. Então é 0 ou 1, ou seja, habilita ou desabilita o modo de operação dos alarmes. 66. Tempo máximo de operação de saída COMP para manutenção. Aqui diz assim: sempre que a saída COMP estiver acionada, o instrumento contabilizará o seu tempo de funcionamento. Quando este tempo contabilizado for maior ou igual ao ajustado nessa função, será exibido no display a mensagem AMAI e ativado o aviso sonoro quando habilitado. Aquele aviso buzz, lembra? Significando que deve ser feita a manutenção no compressor. Nota, o valor ajustado neste parâmetro será multiplicado por 10. Exemplo, valor ajustado 1, então serão 1 vezes 10, 10 horas para a próxima manutenção. Então, isso aqui é um lembrete para que você faça uma manutenção no compressor. Então você vai colocar o número de horas, né? Por exemplo, você fez a manutenção hoje, aí você anota. Aí eu vou fazer a manutenção daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí você contabiliza esse número de horas e põe lá. E nesse dia, que somar essas horas todas, ele vai dar o aviso que vai aparecer de AMAI, né? Ali, como ele tinha falado aqui, ele vai aparecer esse aviso aqui, né? Vai aparecer no display a mensagem AMAI.
e ativar o aviso sonoro quando for habilitado. Quer dizer, se você tiver habilitado, não tiver desabilitado o buzzer no 56, além de aparecer a MAI, vai tocar o buzzer, avisando que você tem que fazer uma manutenção no compressor. Professor, manutenção? Você vai dar uma olhada, trocar o óleo, de repente se você programou o óleo, você vai fazer uma limpeza no condensador, você vai fazer uma verificação de temperatura, verificação de superaquecimento, pressão de descarga, pressão de líquido, temperatura do líquido. Vai fazer um apanhado, já vai olhar as condições de ventilador, se precisar lavar, olhar os contatos elétricos, né? Verificar o quadro elétrico, tudo mais. Aí F67 diz assim: tempo para confirmação de temperatura no evaporador, S2 e S3. Baixa para iniciar o degelo se F45 for 1. Então, se o teu F45 está cadastrado como 1, você vai ter um tempo para confirmar a temperatura no evaporador, né? Então, quando o degelo é feito por temperatura e não pelo tempo, né? No momento, aí diz assim: no momento que a temperatura no evaporador baixar e atingir o valor configurado em F47, começa a ser contado o tempo de confirmação para início do degelo. Após o término da contagem, se a temperatura se mantiver abaixo do valor configurado em F47, é iniciado o degelo. Caso a temperatura seja maior que o valor configurado em F47, durante a contagem, o sistema continua na etapa de refrigeração e a contagem é zerada. Aí, professor, mas esse negócio é meio confuso, para que serve isso? Bom, o que acontece? Se você configurar o degelo por temperatura, o que acontece? Então, toda vez que o evaporador... Eu gosto de falar as coisas que realmente tem interesse. Que tem umas coisas ali que eu passo meio rápido, só falo, né? Tipo bloqueio de funções. Isso não é muito interessante para a gente. A gente pode deixar isso até desativado, essas funções assim de bloqueio de funções, desligamento. Isso, uma hora de operação, de alarme, é uma coisa que você não vai, sabe, usar na sua vida de técnico. Agora, num caso desse aí, do degelo, é importante porque esse controlador tem 70 e poucas funções, né? Deixa eu ver aqui quantas. Está na 67. 76. Muito bem. Está na 67. Porém, né, na maioria das vezes, a gente não vai usar isso tudo. Mas se resolver usar, tem que fazer uma anotação para ver o que você configurou de fato e o que você vai usar. Porque se você resolver fazer o degelo por temperatura, entenda que algumas horas a temperatura do evaporador vai atingir uma temperatura baixa. Por isso que tem o tempo. Porque aí você coloca um tempo para saber se de fato aquela temperatura atingiu e ficou e manteve-se bem baixo. E aí ele vai começar um degelo, porque realmente tem gelo. Porque às vezes ele pode atingir a temperatura baixa no evaporador por uma razão qualquer, né? Tipo, a câmara está fechada há um bom tempo, ninguém mexeu lá, ninguém entrou lá, a câmara está meio que vazia, tem pouco produto, a temperatura atingiu rápido. Aí o controlador vai entrar em degelo, de repente tem meia hora que ele fez um degelo. Não, aí ele vai contar um tempo que você colocou o tempo lá, para dar tempo, para provar que realmente aquela temperatura está se mantendo. Se ela se manter pelo tempo que você configurou, 5, 10, 15, 20 minutos, realmente o controlador vai fazer um degelo elétrico. Ou, quem sabe, até um degelo de gás quente. Isso tem a ver muito com refrigeração, porque refrigeração, os grandes males de uma câmara frigorífica é baseado em gelar, né? Baseado na quantidade de gelo que tem na câmara. Então, vamos dizer, tem muito gelo no evaporador, vai bloquear, não vai gelar. Não deu tempo para alcançar a temperatura mínima do evaporador, a câmara também não vai atingir uma temperatura boa. Então a gente trabalha nesse tempo de o compressor entrar, produzir frio, trocar calor, o evaporador ficar saturado de gelo, né? Criar uma certa camada, né, de gelo em volta do tubo, e a troca diminui, né?
e as aletas vão fechando, e esse momento não gela mais. Então é interessante que aconteça um degelo nesse período. Então eu acredito que fazendo esse degelo por tempo é melhor do que fazer por temperatura. A temperatura varia muito e o tempo é sempre o tempo correto. Então, por mais que ele trabalhe 2 horas em determinado período do dia ou da noite e não alcance a temperatura ou não complete de gelo suficiente o evaporador para ter que fazer um degelo, mas é mais conveniente do que você estar baseado em temperatura e fazer degelos desnecessários. Então programe uma quantidade de degelo, né, e esse controlador tem isso. Você pode programar uma quantidade, né, efetiva de degelos. Esse controlador dá essa condição, tem no programa, eu já passei por eles, né? Você pode criar uma série de eventos de degelo ou deixar da forma mais habitual, que é em 2 horas, em 3 horas ou 4 horas ocorrer um degelo por tempo e finalizá-lo por temperatura. Aí sim é interessante que seja finalizado por temperatura, porque aí o sensor está preso no evaporador, sensor 2, e ele está fazendo a leitura do evaporador. Assim que o evaporador tiver uma determinada temperatura positiva, isso configura que o gelo caiu todo do evaporador, que o gelo derreteu todo, que não tem mais gelo nenhum. Então ele vai cessar o degelo elétrico ou a gás quente. E aí entra o período de drenagem, que é a caída daquelas gotinhas que ainda ficam penduradas no tubo. E aí, ocorrendo esse período de degelo e drenagem, o evaporador vai estar seco, né? O ventilador parado, a câmara estabilizada na temperatura média dela, né? E aí depois o compressor volta a funcionar, resfriando esse evaporador, e aí sim depois o ventilador entra algum tempo depois, e também baseado na temperatura do evaporador. Então a temperatura do evaporador vai ser lida pelo sensor 2 para determinar o fim de degelo. E também esse mesmo sensor vai fazer a leitura do evaporador, que ele vai estar abaixo de 0 ou em 0, para que o ventilador volte a funcionar e esse calor seja trocado dentro da câmara. Então é fundamental que você decida qual tipo de degelo você vai aplicar na sua instalação. Beleza? Então acho importante esse parâmetro. Bom, F68, tempo de validação de eventos de pressão alta. Aí diz assim, é o tempo mínimo que o pressostato conectado à descarga deve manter-se acionado para que seja validado este evento. Este tempo serve para evitar acionamento desnecessário devido à oscilação de pressão. Tá? Esse aqui tem a ver com o sensor 3. Então, às vezes você vai ter uma pressão alta na descarga e você vai ter uma temperatura alta. Então, a temperatura alta vai caracterizar uma temperatura de concessão alta, né? E aí o controlador vai desligar o compressor. Então, para que não haja esse problema, né? Quer dizer, está dizendo aqui, é o tempo mínimo que o pressostato conectado à descarga deve manter-se acionado para que seja validado esse evento. Este tempo serve para evitar acionamento desnecessário devido à oscilação de pressão. Então, se você tem um pressostato nesse porte conectado, né, na oscilação de pressão, talvez um pressostato até digital, você pode ter essa leitura. Agora, se for o pressostato normal, mecânico, né, tanto o de cartucho como o duplo, né? No caso do, por exemplo, KP15, né, da Danfoss, ou KP7, então o pressostato mecânico não vai ter essa função, de parada. Ele não vai aliviar a pressão, ou seja, como ele alivia a pressão? Desligando o compressor, não vai ter. Ele está lá para quando a pressão exceder o limite máximo regulado na escala do pressostato ou exceder a escala fixa do pressostato cartucho, aí vai desarmar o condensador. Agora, desculpa, vai desarmar o compressor.
Mas tendo teve o S3, né? O sensor S3, ele vai estar, o controlador vai estar desativando o compressor, mas como? Recolhendo o gás. Então ele vai estar desligando o solenoide, o compressor vai recolher o gás e vai parar por pump down. Seria uma outra situação. Mas de qualquer maneira vai aliviar a pressão, né, do sistema, ou seja, alta temperatura, por algum motivo, digamos que tenha parado de funcionar o ventilador do condensador, ou tenha entrado uma sujeira forte, né, alguma lama, poeira, enfim, um papel, né, uma folha de alguma coisa, balançou uma árvore, encheu de folha lá, deu uma ventania muito forte, não sei, alguma coisa que tenha feito com que o sistema de condensação tenha sido prejudicado, ou até mesmo corte de água, né, a bomba d'água tenha parado e aí a torre não está funcionando, né, ou o shell tube, ou tube in tube, alguma situação de pressão alta no condensador, e aí você tem um tempo, você vai programar um tempo de validação isso aí, tá? Bom, tempo de validação do evento de pressão baixa, aí diz assim, é o tempo mínimo que o compressor estático conectado à sucção deve manter acionado para que seja validado esse evento. Este tempo serve para evitar acionamento desnecessário devido à oscilação de pressão. É o mesmo fato, né? É o mesmo fato desse outro que foi mencionado agora, sendo que a maioria das instalações não tem esse porte, né? Não tem essa condição, essa conexão, né? Não tenha nada que esteja ligado ao controlador para que haja esse evento, né? A única coisa que está ligada à instalação que faz o desligamento do compressor é o compressor estático de baixa, que atua em pump down. Então, você não tem leitura, né? Leitura de baixa pressão. Não tem. Não tem um transdutor na sucção, né? O máximo que pode fazer leitura de temperatura seria o S2, fazendo leitura de temperatura, mas ele não se encaixa desse perfil. Então teria que ser conexão mesmo, um compressor stato mesmo, de baixa, ou um transdutor que estivesse lendo a linha de sucção. Aí já é uma coisa mais elaborada. Não se encaixa aqui esse parâmetro, não tem muito a ver com aqui, né, com essa configuração desse controlador. Então vamos ignorar aqui nesse perfil aqui, por exemplo, o F70, tempo de retardo que o compressor estático de sucção leva para estar dentro de sua faixa ideal de trabalho ao inicializar o controlador, evitando alarmes indesejados. Então você precisa, como eu estou falando, você precisa que haja um compressor estático ligado ao controlador para estar fazendo esse trabalho. Não há esse perfil nessa instalação. Se vocês observarem, o 71 é um tempo de espera para evento de pressão alta, tempo de espera pressão baixa, modo de operação do Datalogger, não entra no nosso perfil, período de amostragem, tempo de registro de memória, variação mínima de temperatura ambiente para forçar a escrita de dados na memória, variação. Então esses parâmetros aqui do 70 para baixo já tem a ver aqui com Datalogger, né? Tem a ver com esse que a gente está usando aqui para esse TC900E-Log. Então tem a ver com o Citrate. Esses parâmetros aqui do 70 para baixo, vamos dizer que do 68 para baixo, 68 para baixo, tem a ver com um Citrate. Então que você pode colocar outras configurações e está acessando, anexando no caso outros acessórios, né, para poder estar usando essa função aqui, porque essa função aqui fica meio parecida com o CLP, porque você tem leitura de pressão baixa, você tem transdutor, né, você tem um transdutor ligado na sucção, ligado na linha de líquido para fazer a leitura de pressão, ele precisa fazer a leitura de pressão
para ele, por exemplo, evoluir, ele acionar um ventilador do condensador, mais ventiladores, tem vários ventiladores do condensador, ou acionar uma segunda bomba da torre, né? Uma segunda bomba do shell tube, do tube em tube. Então você precisa de mais equipamentos, que não é o caso aqui. Aqui estamos falando só, né? Esse meu vídeo, né? Vídeo aula tem a ver com programação no TC900 ePower. Eu aproveitei essa página, né? Essa plataforma lá do Citrad, da Fugauge, para fazer essa demonstração, né? E mostrar os valores que você pode colocar aqui, valor de trabalho, né? Poder voltar nas funções rapidamente até a número 1, né? E ir até a última 68, né? 67, e poder estar falando dela rápido, voltando, indo e mostrando as demais diferenças. Até se a gente fosse pegar aqui um MT512, por exemplo, aqui colocaria um MT512 aqui, e ele iria nas configurações dele e apareceria aqui as configurações de um MT512, né? A gente poderíamos estar falando do MT512 aqui, por exemplo, temperatura desejada, deslocamento de indicação da temperatura, mini set point máximo, diferencial de controle, modo de operação, se é aquecimento ou refrigeração, você pode colocar ele também numa estufa, tempo mínimo de saída ligado, tempo mínimo de saída desligado, tempo de refrigeração, intervalo entre degelo, tempo de degelo, estado inicial iniciar o instrumento, né? Indicação de temperatura travada durante o degelo, retardo de iniciação e tempo adicional, e situação do compressor com o sensor desconectado, tempo de compressor ligado. Então a gente pode estar pegando qualquer outro desse aqui, né? Entre tantos, a gente pegar qualquer um desse aqui para ver a programação e tá lendo. Quer dizer, eu usei o Citrad como uma plataforma de, vamos dizer assim, de parâmetro, em vez de eu estar lá e pegar vamos dizer, pegar um manual e abrir aqui na minha tela do meu computador e colocar aqui o manual e ficar lendo e vendo as receitas todas. Eu tenho aqui praticamente, né, qualquer comando, tipo, apertei aqui 10, tempo de degelo, aí mostra aqui, é o tempo de duração de degelo. Nesse período, o relé irá permanecer desligado, ao seu término, o controlador irá retornar para o estado de refrigeração. Então, dado a facilidade com que eu pude mexer nessa plataforma, e está indicando para vocês cada parâmetro, né, dando uma dica aqui, outra, porque tem coisa que a gente realmente não vai usar. Tem coisa que realmente não vai usar, vai precisar de alguns acessórios à parte, instalado no equipamento, para estar fazendo esse complexo de programação, né? Eu entendo que muitos não tem, nunca teve acesso a esse programa, que muitos nunca teve acesso nem ao controlador, né, TC900, nem ao MT512, que são os mais comuns, e o TIC17. Vamos ver se a gente tem algum TIC17 aqui. Talvez não tenha, por causa da complexidade dele, não cabia aqui, né? Vamos ver. MT, TI, câmara fria, não tem. Você vê que não tem um TIC aqui, porque nunca vai usar um TIC não tem TIC que conecta, né? Teria outros que substituem ele, né? Porque é específico de uma plataforma que é conectada no computador, não é verdade? Então, se a gente quiser fazer uma outra leitura de controladores, a gente vai ter que realmente abrir o manual dele e olhar. Queria dizer para vocês o seguinte, agradecer a todos por ter acompanhado esse, né, manual de programação, né, de parâmetros da Fugauge, do TC900 E-Log, né, que a gente usou para substituir aí o TC900 ePower, que a gente não consegue tê-lo aqui nessa plataforma. E lembrando que nas primeiras 4 aulas, a gente usou a plataforma antiga do Citrad, né, que era o Citrad 4.13, né, e ele é bem mais fácil que esse, é muito mais intuitivo, né, e depois nós paramos e mostramos esse Citrad Pro.
né? Foi bom que a gente usou essa janela aqui para entender sobre o programador controlador TC900 e conhecer um pouquinho da plataforma do Citrate, né? Eu posso até depois fazer um vídeo só sobre esse programador, essa plataforma do Citrate, né, que é interface, né, que você conectar o computador com os controladores na fábrica, na indústria, no supermercado, enfim, em qualquer lugar, né? Ele tem vários modelos aqui que você pode consultar, né? É bom, você pode baixar isso aqui no teu computador. Isso aqui é um usuário de teste, você pode treinar aí, né? Os comandos, verificar, tá verificando. Inclusive tem até aqui, se você não, isso aqui, isso aqui é o FVX950, é o controlador da válvula de expansão. Aqui, medições da válvula de expansão eletrônica. Aqui você tem a abertura da válvula, temperatura de sucção, pressão de sucção e superaquecimento. Então você tem, isso aqui é um controlador da válvula eletrônica da Full Gauss, né? E tem a configuração, faixa de pressão, alarme, tempo, número de passo. Então eu acho legal você conhecer isso aqui. Inclusive vou fazer o seguinte, eu vou preparar uma aula, né? Preparar uma aula com válvula eletrônica, né? Vou preparar uma aula com válvula eletrônica e aproveitar a plataforma do Citrate para mostrar como é que funciona a programação da válvula, né, de expansão da Full Gauss com esse controlador aqui, o VX950, para a gente poder tá ajudando o pessoal lá aqui no YouTube, né? Eu agradeço aí a todos a participação e fiquem com Deus e obrigado.